Boa noite, moçada. Boa noite, Thiago. Beleza? Estão conseguindo me ouvir aí bem? Belezinha, tudo certo. Então, tá tranquilo. Turma, só responder um negócio aqui, só um minutinho. Turma, só estava acabando de responder um funcionário meu aqui. É o seguinte, boa noite para todo mundo. Vamos começar a nossa aula em cima do que a gente vinha conversando aí na terça-feira. Moçada, só antes, hoje eu fiquei boa parte do dia vendo uma entrevista aqui, até mandar o link aí para vocês, que eu acho que é interessante depois que tiver um tempinho vocês darem uma olhada. Não sei se alguém de vocês acompanha um pouco de política e o que está acontecendo aí no nosso país, mas essa é uma entrevista, num podcast, do ministro de Infraestrutura do atual governo, né? E ele fala muito sobre investimentos no Brasil em infraestrutura, em várias frentes diferentes. Então, infraestrutura portuária, ferroviária, aeroporto, rodovia, enfim, de uma forma geral, quais são os investimentos que estão sendo feitos, que já se iniciaram, como que está e tudo, e assim, é um montante gigantesco de investimento que já começaram, outros previstos aí para os próximos um ano e meio e tal. Então, por que eu estou mandando isso para vocês? Vale a pena vocês darem uma olhada e ouvir um pouquinho da entrevista do cara, porque o negócio que me chamou a atenção foi ele falando o seguinte, que está previsto, eu esqueci o valor exatamente, mas sim, são algumas centenas de bilhões de reais que estão previstas de serem investidas, estão sendo investidas ou pelo governo ou pela iniciativa privada e tudo mais. E o que eu acho interessante foi que ele falou que boa parte desses investimentos que já começaram, dessas obras e tudo mais, o grande reflexo delas vai ocorrer por volta de 2023, 2024, 2025. O que vai acontecer nesses anos? A gente está formado? Exatamente. Então, turma, vocês vão estar formando numa hora excelente, aonde o grande foco dessas empresas é engenheiro. Então, turma, mando para vocês, quem quiser, claro, a entrevista é longa, mas é muito interessante, eu mesmo acabei de ouvir ela, né? Como vocês vão estar formando num momento crucial da economia, que tende a ser um boom de empregos, bons empregos, empregos na área de infraestrutura, que costuma se pagar muito bem, tá? São áreas que costumam pagar uma boa grana. Área energética, óleo e gás, geração de energia como um todo. Então, vocês vão estar formando assim, na boca do emprego. Então, depois dá uma conferida, deixa salvo aí, vai vendo aos poucos, vê a hora que está indo para o trabalho, uma hora de folga, enfim. É muito interessante, até pelo momento que vocês vão estar formando, né? Vocês vão formar daqui um ano e meio,
Então, vai ser fundamental para vocês já darem uma pensada aí no direcionamento de carreira. Queria só fazer um parênteses aí para vocês darem uma olhada nisso depois. Fechado? Fechado, Thiago. Muito obrigado. Nada. Isso, turma, tá? Que fique bem claro. Estou mandando para vocês, assim, independente de política, de partido, de preferência, de direita, de esquerda, vale a pena a gente ficar antenado justamente com o movimento que o país está tomando, né? Que, afinal de contas, tudo isso vai influenciar na condição da nossa carreira futuramente. Mas prestem atenção, engenheiros das mais diversas formações, os próximos anos aí vai bombar. Turma, então vamos continuar falando do que a gente estava conversando até na última aula, que foi a respeito, nós falamos a última vez, dos meios de refrigeração, né, dos sistemas de refrigeração dos compressores. Falamos aí dos sistemas de arrefecimento à água e falamos um pouco dos sistemas de arrefecimento a ar, né? E aí, turma, em cima de tudo aquilo que a gente já conversou de compressor, modelos, possibilidades, configurações, especificações, se eu estou buscando maior velocidade do fluxo de ar, se eu estou buscando trabalhar com altas pressões, maiores vazões, enfim, em cima daquilo que eu estou querendo selecionar e também em cima das capacidades desses compressores, nós vamos agora partir para um item muito importante, que são os critérios para a seleção de um compressor. Bom, em cima daquilo tudo que a gente conversou, né, nas últimas aulas aí, o que eu preciso considerar para selecionar, para especificar, para comprar um determinado compressor? Não foi dessa turma, não, da turma que formou 2 turmas para trás, né, da formatura lá no Unipam. Eu tive um aluno, e na época ele trabalhava ele chama Denner, na época ele trabalhava na PIF-PAF, em Patrocínio. E o TCC dele foi baseado no seguinte: eles tinham alguns compressores na planta, e esses compressores eles já estavam bem desgastados, por falta de manutenção, por outras séries de desgaste. E aí ele precisava propor uma solução para aquele problema. Ou seria a manutenção daqueles compressores, ou a troca por outros compressores de outro tipo, de outra configuração. Seria comprar um compressor, seria comprar 2, 3 menores, enfim. E aí ele montou uma proposta, montou um trabalho, ele fez uma verificação em cima de vários critérios diferentes, até propor a solução final do trabalho dele, que, por sinal, ficou excelente, né? Na época ele passou com 95, 94 pontos, não sei. Eu fui o orientador dele. O trabalho dele ficou muito bom em cima de seleção de compressores. Ele provou por A mais B aquilo que ele estava propondo, né? Depois, se vocês quiserem, a título de curiosidade, eu mando até o trabalho dele, para vocês darem uma olhada, para a gente conversar um pouco a respeito dessas seleções, desses critérios que ele utilizou para selecionar esses compressores. Inclusive, o trabalho dele foi até premiado dentro da própria PIF-PAF, ele foi para BH apresentar o trabalho dele e tudo, então ficou bem abrangente, ficou bem legal aí a respeito desse tema. Então, turma, uma das primeiras coisas que a gente considera quando eu vou especificar um compressor, eu tenho que trabalhar em cima de volume de ar e pressão. Ou seja, qual que é o volume de ar que eu necessito para o meu consumo e qual que é a pressão de trabalho dos componentes que eu tenho. É claro que pode acontecer de eu não ter todos os componentes necessitando da mesma pressão de trabalho. E aí eu preciso usar dispositivos que vão diminuir essa pressão na linha no ponto de consumo.
Só que esse detalhe, nós vamos ver a partir das próximas aulas os acessórios que eu tenho numa tubulação de distribuição de ar comprimido. Nós estamos vendo agora a geração desse ar comprimido. Certo? Bom, outro detalhe que eu preciso considerar muito é como que eu vou fazer esse acionamento e como que eu vou fazer o controle desses equipamentos e desse ar comprimido dentro da tubulação. Então, turma, primeiro critério que a gente vai escolher, que a gente vai considerar na escolha de um compressor é o volume de ar fornecido. Qual que é o volume que aquele compressor me fornece? Então, por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, que considerar a compra de um compressor, é lógico que o volume gerado tem que ser maior do que consumido. Concorda? Agora, o ideal é que eu sempre tenha uma sobra. Mas por quê, Tiago? Bom, primeiro, se eu quiser conectar mais alguns equipamentos que eu não tinha previsto no momento inicial, eu não preciso trocar o compressor. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, um compressor, turma, ele precisa ter os momentos de alívio dele. Então, depois nós vamos ver em ritmo de operação daqui um pouquinho, que compressores, eles vão trabalhar não continuamente, mas eles têm um regime de operação que vai oscilar. Essa oscilação, ela vai acontecer, só que se eu tiver o consumo muito próximo do meu volume de ar fornecido, esse compressor ele não vai entrar em momento, entre aspas, de descanso. Ele vai estar trabalhando em carga 100% do tempo. Posso ter perdas na linha, posso ter perdas na própria geração do compressor, que à medida que o tempo vai passando, eu posso ter uma perda desse consumo de ar. Certo? Bom, quando a gente está falando em compressor, turma, as unidades mais comuns que a gente vai encontrar são metros cúbicos por hora e metros cúbicos por minuto. Então, são as medidas mais importantes que a gente tem ao fazer essa consideração em relação a volume de ar fornecido. Beleza? Outra coisa, turma, que a gente vai considerar muito é o que eu chamo de pressão. E essa pressão ela vai se dividir de duas formas diferentes. Primeiro, eu chamo de pressão de regime. O que é a pressão de regime? É a pressão fornecida pelo compressor. Então, eu vou considerar, nesse caso, a pressão no reservatório, e na próxima aula a gente vai falar muito sobre como que é um reservatório de ar comprimido. E qual que é a pressão na linha de distribuição até o ponto de consumo. Certo? Então, esses dois detalhes vão ser muito importantes para essa seleção. E outra coisa a se considerar, turma, é a pressão de trabalho. Então, a pressão de trabalho é aquela de fato onde ela está sendo consumida. Ah, Thiago, mas tem diferença? Tem. Porque eu tenho perda de carga, eu posso ter perda por vazamento, perda por aquecimento. Então, posso trabalhar na pressão de trabalho menor do que a pressão de regime. Certo? Então, turma, de modo geral, compressores comuns dentro da indústria vão fornecer, a gente encontra muito essa pressão de 6 a 8 bar de operação. Tá? Então, a pressão de trabalho geralmente varia em torno nessa faixa de trabalho. Agora, a pressão de regime, muitas vezes é importante que ela seja maior do que a pressão de trabalho e essa compensação, essa diferença, ela vai ser absorvida
pela pressão no reservatório. Até aí? Tranquilo. Bom, outro detalhe que a gente vai precisar considerar é o acionamento. Turma, a maioria dos compressores que a gente trabalha são compressores por acionamento elétrico. Certo? A imensa maioria. Em algumas operações específicas, a gente utiliza o acionamento por motores a explosão ou motores a combustão. Né? Então, por exemplo, aplicações em campos de obra, canteiro de obra, zona rural, né, onde há uma dificuldade em se conseguir a aplicação de motores elétricos, é muito comum a gente utilizar motores a combustão para essa finalidade. Ah, mas eu posso montar um gerador? Pode. Só que compressores, turma, são equipamentos que eles vão demandar uma carga elétrica geralmente um pouco maior. Então, talvez um gerador, para gerar energia para que um compressor trabalhe, ela seja, eu preciso de um gerador muito grande. Então, eu vou ter problema. Posso ter problema de falta de carga suficiente para tocar esses equipamentos. Certo? Por isso, em algumas aplicações específicas, a gente utiliza motores a combustão em áreas onde eu não consigo aplicar um motor elétrico, que é o mais utilizado aí, que é largamente utilizado em indústrias, aplicações um pouco menores, montagem, fabricação, industrial, comercial, por exemplo. Tá? Aqueles equipamentos que eu mostrei para vocês, turma, de altas pressões, aqueles compressores de altíssimas pressões, para vocês terem uma ideia, eles vão ter motores elétricos muito potentes. Certo? Muito potentes. Justamente para eu garantir uma alta energia na geração do ar comprimido. Então, pode acontecer de eu ter motores elétricos muito grandes, tipo 150, 250, 500 cavalos, tocando um compressor, tá? Compressor que nós vamos pegar aí, por exemplo, igual aqueles que eu mostrei para vocês, compressor igual esse aqui, por exemplo, esse verde, que eu já trabalhei, é compressor que você tem na saída 200 bar. 250, 220 bar de pressão na saída. Um cara igual esse aqui vai me fornecer 6 bar de saída. Então, turma, muitas vezes eu preciso de motores muito grandes. Ou em algumas aplicações também, onde eu tenho essa capacidade, posso ter turbinas movimentando esses compressores. Então, eu tenho, às vezes, um vapor que toca uma turbina e essa turbina ela é ligada, o eixo dela é ligado diretamente no virabrequim do compressor. Então, pode acontecer essa característica. Beleza? Tiago, deixa eu fazer uma pergunta que pode ser meio boba. Se você já tem uma turbina movendo um compressor, por que não usa o ar comprimido? Tipo de carro, assim, tipo uma turbina de carro. Porque essas turbinas, Gabriel, geralmente elas são tocadas por vapor e não por ar comprimido. Entendeu? Entendi. Vapor é quente, E ia gerado condensar pela pouco, né? evaporação Não da faz água. sentido. Entendeu? Não é um ar comprimido quem toca uma turbina. Entendi. Entendeu? Entendi. Valeu. Nada. Então, turma, isso é muito utilizado, em algumas vezes,
quando eu necessito de compressores de alta pressão. Então, ao invés de eu ter que usar motores muito grandes, eu tenho, em algumas aplicações, essa possibilidade de usar uma turbina a vapor para tocar esses compressores. Tá? Mas isso também não é muito comum de se encontrar. Ainda assim, mais comum, mesmo em compressores muito grandes, que trabalham com altas pressões de saída, o mais comum de se encontrar são motores elétricos tocando esses compressores. Beleza? E aí, turma, a gente fala de regulagem. Bom, regulagem, ela vai incidir diretamente no regime de funcionamento desse compressor. Como eu comentei com vocês, turma, os compressores, se a gente pegar qualquer compressor, eles não trabalham em carga 100% do tempo. Mas o que é trabalhar em carga? Quem arrisca um palpite? Ele tá, tipo assim, no máximo RPM? Não. Entra. Pode falar, Felipe. Ele tá com aquele vaso sob pressão todo cheio o tempo todo, que fica debaixo do compressor. Entendi. Você Não. Também não. Trabalhar em carga, turma, é quando o compressor de fato está gerando ar comprimido. Isso é trabalhar em carga. Quando a gente fala trabalhar em regime de vazio, ou em regime de descanso, ou em regime de não carga, ou em regime de alívio, qualquer uma dessas terminologias, significa que o compressor ele pode estar parado ou pode estar rodando, mas em qualquer caso ele não está gerando ar comprimido. Beleza? É como se a gente pensasse o seguinte: bom, quando eu tenho um veículo, um carro, e eu estou pisando no acelerador, o que eu estou fazendo com esse carro? Estou fazendo com que ele produza potência. Né? O motor dele vai estar produzindo potência. Ao mesmo tempo que ele produz potência, ele consome o quê? Combustível, correto? Correto. Nesses carros mais novos, quando você vai, por exemplo, descer uma ladeira, você está engrenado, né? Você está com alguma marcha engatada, mas você não pisa no acelerador, nesse momento, o que o carro está fazendo? Ele desliga? Não. Não. É a roda que gira o motor, né? O contrário. Exatamente. Ou seja, nesse momento, o motor continua ligado, porém, ele não está produzindo potência e nem consumindo combustível. Então, ele está num regime de alívio, vamos dizer assim. Essa relação é a mesma que a gente traz aqui para o compressor. Então, quando eu vou lá e seto a pressão máxima e a pressão mínima que esse compressor vai trabalhar, significa o seguinte: bom, quando ele atingir essa pressão máxima, ele tem que parar de produzir ar comprimido, porque eu já atingi o limite superior do reservatório ou do compressor. Quando à medida que essa pressão vai sendo consumida, à medida que esse ar comprimido está sendo armazenado, ele está sendo consumido, significa que eu tenho uma queda de pressão até atingir um valor mínimo. Quando eu atingo um valor mínimo, significa, compressor, volte a produzir ar comprimido. Então, ele vai trabalhar nesse sistema. Bom, só que ele vai fazer isso de algumas formas diferentes. Nem todo compressor, turma, faz todos os meios. Dependendo do tipo de compressor, eu posso ter uma regulagem de marcha em vazio, posso ter de carga parcial ou posso ter intermitente. Então, vamos lá. A regulagem de marcha em vazio, ela pode ser de 3 formas diferentes: por descarga, por fechamento ou por garras. Quando eu estou falando de uma regulagem em vazio por descarga, estou falando que na saída desse compressor, eu tenho uma válvula que vai limitar a pressão. Certo? Quando essa pressão máxima eu chego nela, essa válvula simplesmente abre e joga a pressão para a atmosfera. O compressor continua trabalhando, porém, a pressão gerada por ele, o ar comprimido gerado por ele,
não está indo mais para o reservatório, e sim sendo descartado para a atmosfera. Beleza? Então, essa é a regulagem de marcha em vazio por descarga. Por fechamento, acontece o seguinte. Ao invés de eu abrir a descarga para a atmosfera, o que eu faço? Eu fecho a sucção. Ou seja, o compressor continua funcionando, porém, eu estou com a sucção dele fechada. Uma vez que eu estou com a sucção fechada, ele vai comprimir qual ar? Nenhum. Ele não aspira ar para ser comprimido. Beleza? Muito comum em compressores de parafuso, esse tipo de regulagem. Então, de novo, quando ele está produzindo ar comprimido, a gente chama em regime de carga. Quando ele não está produzindo ar comprimido, a gente chama regime de alívio. Beleza? E por garras, turma, quando eu tenho esse tipo de regulagem, geralmente utilizado em compressores muito grandes, tá? Eu tenho um dispositivo que vai, aí até ficou errado, que vai também estrangular a sucção desse compressor. Então, são 3 regimes diferentes para um mesmo controle em vazio. Beleza? Dúvidas nisso daí? Tiago, por que simplesmente não desliga o compressor? Aí que tá. Boa pergunta. E posso te responder daqui um pouquinho, Gabriel? Pode. Turma, regulagem de carga parcial. Como que eu faço isso? Ou eu posso atuar na rotação, ou seja, eu vou modular a rotação de acordo com a necessidade de geração de ar comprimido. Então, o compressor continua ligado, porém, ele oscila a rotação. Quando eu tenho maior demanda de ar, ele acelera. Quando eu tenho menor demanda de ar, ele desacelera. Então, ele aumenta e diminui a rotação de acordo com a demanda. Então, ele nunca deixa de gerar ar comprimido. Por estrangulamento, também ocorre isso. Porém, eu estou aumentando ou diminuindo a entrada de ar. Então, eu estou atuando numa válvula na sucção. Então, o compressor não deixa de gerar ar comprimido. Não deixa de funcionar. Porém, eu aumento ou diminuo a entrada de ar na sucção. Então, eu faço um estrangulamento ou não dessa entrada de ar. Então, essa é a regulagem de carga parcial. Então, de novo, em vazio, vai ter algum momento que ou eu não estou gerando ar comprimido, porque eu fechei a sucção, ou então eu estou descartando ar comprimido para fora. Certo? Então, eu não alimento o reservatório. De carga parcial, eu sempre estou gerando, mas eu aumento e diminuo essa geração com a variação de rotação ou por estrangulamento da válvula de sucção. E por último, eu tenho a regulagem intermitente. O que é a regulagem intermitente? Ou o compressor está ligado numa velocidade constante, num nível de pressão máxima. Atingiu a pressão máxima, o que ele faz? Desliga. Então, desligou, aquele ar vai sendo consumido até chegar na pressão mínima setada. Chegou na pressão mínima, o motor liga novamente. Beleza? Então, essa é a chamada de regulagem intermitente. Esse liga e desliga é regulado com base na pressão no reservatório e também é regulado, ela é feita por um equipamento chamado de pressostato.
Tranquilo até aí, turma? Essas formas de regulagem? Tiago, qual que seria a regulagem daqueles ar-condicionado e inverter lá? É a que você mostrou antes dessa? O inverter é de carga parcial. Tá bom. Ele modula a rotação de acordo com a demanda. Beleza. Valeu. Beleza? Respondendo sua pergunta, Gabriel, por que todo compressor não funciona nesse regime intermitente? Algum palpite? Eu acho que deve ser difícil ficar dando partida nesse, que devem ser muito Exatamente. grandes. Esse tipo de regulagem é muito comum em compressores de pistão de baixa potência. Porque a partida do motor não vai consumir tanta energia e sobrecarregar o sistema. Geralmente até são motores de partida direta. Quando a gente está falando de compressores maiores, com maior potência e tudo mais, nós estamos falando que um motor ficar dando várias partidas durante um determinado tempo não é ideal. É mais fácil eu abrir e fechar uma solenoide, por exemplo, né, do que eu ficar dando partida no motor de 50 CV, de 60 CV e daí por diante. Então, o primeiro detalhe é esse. Tá? Excesso de partida pode prejudicar o motor e também aumentar e muito o meu consumo energético. Segundo ponto, importante, rapidez. Se eu estou só abrindo ou fechando uma válvula, eu consigo garantir que a linha vai sofrer menos com variação de pressão. Um regime intermitente, se eu tiver a pressão máxima e mínima muito próxima, por exemplo, o motor mal desliga, parte de novo. Desliga, parte. Desliga, parte. Então, não é vantajoso. Quando eu tenho um regime intermitente também, eu preciso ter um reservatório maior. Tá? Justamente para eu ter uma, entre aspas, folga desse motor. E quando eu estou trabalhando em regime intermitente, significa que o compressor sempre vai estar gerando o máximo de ar comprimido que ele consegue. Não acontece essa modulação. Respondida a pergunta? Gabriel, consegui responder? Entendido? O Tiago, eu não tinha escutado, conseguiu sim. Muito obrigado. Por nada. Então, turma, essa questão da regulagem, tá? Também um critério que a gente tem que levar em consideração para selecionar um compressor. E por último, não menos importante, manutenção. Quanto de manutenção se dá um compressor? Qual que é o valor? Qual que é o acesso à mão de obra qualificada para se dar a manutenção que eu consigo? Né? Então, turma, critérios de manutenção, se é mais onerosa, se é mais caro, mais barato, se é mais acessível, se eu tenho mão de obra qualificada, qual a qualidade desse ar gerado, tudo isso vai influenciar para que eu selecione um determinado compressor para operar. Tranquilo? Dúvidas até aí, moçada? Tranquilo. Então, trabalhinho para vocês. Que dia que nós temos aula? Terça-feira, né? Não é terça? Segunda? Segunda, né? Então, turma, segunda-feira, em duplas, vocês vão apresentar essa proposta aí para mim. Então, eu tenho a seguinte situação. Tem uma oficina mecânica com esses equipamentos aí. Então, eu tenho uma chave de impacto pneumática. Eu tenho uma rampa. Aliás, eu tenho 5 chaves de impacto pneumática de meia polegada. Eu tenho 2 unidades
de uma rampa para alinhamento de veículos, pneumática também, com 4 toneladas cada. Eu tenho 4 unidades de uma montadora e desmontadora de pneus, e eu tenho 5 unidades de uma retífica reta pneumática de 1/4. E eu preciso de um compressor para fornecer ar comprimido para todos esses equipamentos aí. É o que vocês vão escolher e é o que vocês vão apresentar para mim segunda-feira, em duplas. Tiago, eu e o fulano, vou pegar os 2 primeiros que estão aparecendo aqui para mim. Gabriel e Alan. Eu, Gabriel e eu, Alan, nós escolhemos esse compressor. Por quê? Porque eu tenho esses equipamentos aqui que eu selecionei que consomem tanto. Esse cara aqui, ele fornece tanto, custa tanto. E nós escolhemos ele por isso, por isso, por isso, por isso. Eu quero exatamente o modelo, exatamente a especificação, fornecedor e tudo mais, para comparar consumo, volume fornecido e preço. Fechado? Apresentado segunda-feira da semana que vem. Em duplas. Estamos conversados? Tiago, não precisa montar slide, não, né? Só. Precisa. Precisa? Só que jogo rápido. Tá. Coisa de 5 minutinhos para cada dupla apresentar. Beleza. Diretão, sem muito rodeio. Mas eu quero saber qual o volume de ar consumido que vocês consideraram por equipamento em geral, qual o volume fornecido, pressão fornecida, preço do compressor que vocês escolheram e o porquê que vocês escolheram aquele exato compressor. Então, quero ver. Eu escolhi do fabricante tal, modelo tal, detalhadamente a especificação técnica do compressor. Beleza. E essas, por exemplo, a chave de impacto, a rampa, tudo a gente vai ter que procurar para saber o quanto elas precisam de pressão, né? E de vazão. Exatamente. Isso aí. Beleza. Combinado, turma? Então, para segunda que dia? 23/8. Então, no horário de aula, vocês vão apresentar isso daí para mim, para a gente conversar mais um pouquinho a respeito de compressor. Fechado?